Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Dizem que a gente tem que atender o que o público pede, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o tema mais comentado e mais pedido nos comentários é sobre água. Água. Então a gente vai começar uma jornada pelo mundo da água e entender como esse elemento, que é o principal constituinte da cerveja, pode ser manipulado e alterado para gerar cervejas melhores e mais adequadas ao estilo que você quer produzir. Então nessa série de vídeos a gente vai começar bem básico, falando sobre o pH da água e sua influência nas diversas etapas de produção, desde a abraçagem até a pós-fermentação. Depois disso, num outro vídeo sobre equipamentos para fazer a medição do pH e como alterar o pH, o que usar para alterar o pH. Falando em ácidos, não em sais por enquanto. Aí sim, falaremos da composição mineral da água, dos sais que compõem a água, como analisar eles e como corrigir para ficar adequado a um determinado estilo de cerveja. Mas hoje a gente vai começar com o fundamental, o pH. O que é isso? Vamos lá? pH. Todo mundo já ouviu falar nesse termo. Se você olhar no Google Acadêmico, que é a base de artigos científicos do Google, você vai ver que o termo pH é citado em quase 8 milhões de artigos científicos. E se você olhar no Google normal, o termo pH é citado quase 1 trilhão de vezes. Agora, uma coisa que quase ninguém sabe sobre o pH, essa variável tão importante na química, na bioquímica, na microbiologia, na biologia, é que ela foi criada dentro da Carlsberg para ser trabalhada com cerveja, um parâmetro de qualidade da cerveja. Quem criou isso lá pelo começo de 1900 foi um maluco chamado Söderberg Sørensen. Eu não sei como se pronuncia exatamente, porque tem esse zo com um tracinho, igual quando você compra cervejas dinamarquesas, sempre tem isso, eu nunca sei como que fala. Mas sério, vocês imaginam quão foda é isso? Quão importante a cerveja é no mundo? Quão relevante foi? Porque se vocês lembrarem dos vídeos, lá do primeiro vídeo do Beer School, contando a história da cerveja, a história da fermentação, vocês vão lembrar que toda a microbiologia que a gente conhece hoje em dia foi feita por causa da cerveja e por causa do vinho. E além disso, a primeira levedura isolada, não, o primeiro micro-organismo isolado foi a Saccharomyces scalbergenes lá dentro da Carlsberg. Antes disso, não se sabia nem sobre a existência do micro-organismo. Então todas essas figuras importantes como Louis Pasteur estão dentro da cerveja, dentro do vinho. Mas vamos ao que interessa, o que é o pH? O pH é basicamente a quantidade de íons H+ dissolvidos numa solução. Quando a gente tem a água ela é formada por H2O, então um H e um OH. O H sozinho ele tem carga positiva e o OH tem carga negativa. Juntando os dois, negativo soma com o positivo e vira zero e vira H2O. Mas se por acaso numa solução a quantidade de H+ ou de OH- tiver muito diferente, não tiver nesse equilíbrio, muito H+ ou muito OH-, e eles não conseguem um neutralizar o outro, o íon que está em excesso, ele fica doido para se ligar com alguma coisa, ele precisa se ligar com alguma coisa, ele não é estável na forma separada. E se essa concentração de excesso for muito grande, a força desse íon que ele tem para se ligar fica muito mais forte, chegando ao ponto de ele ser capaz de destruir algumas estruturas para se ligar com elas, que é isso que um ácido forte faz ou uma base forte faz. O pH ele geralmente é medido numa escala de 0 a 14, sendo que o pH 7 ele é neutro. Se ele está para baixo de 7, quer dizer que a quantidade de H+ é superior à quantidade de OH- e a solução ela se torna uma solução ácida. E ao contrário, se a quantidade de OH- for maior, ela vira uma solução alcalina. E a gente tem que ressaltar que o pH ele é uma função logarítmica. Isso quer dizer que para cada unidade de diferença que a gente tem 10 vezes de diferença. Então, se a gente tem uma variação do 6 para o 4, do 6 para o 5, tem 10 vezes de diferença. Do 5 para o 4, tem 10 vezes aquilo de diferença, ou seja, 100 vezes de diferença. Do 4 para o 3 vai dar 1000 vezes de diferença. Então, às vezes, uma pequena diferença no pH pode parecer pouca, mas na verdade é uma diferença muito grande, justamente por causa dessa escala logarítmica. Mas como isso pode afetar a cerveja? Hoje a gente vai falar uma base teórica de todo o processo que pode ser afetado pelo pH. Pode parecer um pouco não aplicável a princípio, mas a gente vai ter outros vídeos na série falando como aplicar isso
para chegar numa cerveja melhor, para chegar numa cerveja mais adequada ao estilo. Praticamente todo o processo químico, bioquímico ou microbiológico é afetado pelo pH. E fazer cerveja é basicamente fazer uma série desse tipo de processo. Então vamos começar pela sacarificação pela lavagem, a primeira etapa reacional de produção de cerveja. Na sacarificação, o que acontece? A gente quer converter os amidos que tem no malte em açúcares por meio das duas enzimas principais, a alfa e a beta-amilase. Claro, existem uma série de outras reações que ocorrem também, com protease, com glucanase, mas vamos focar na principal. Alfa-amilase e beta-amilase, conversão do amido em açúcar. A gente tem duas variáveis principais que afetam esse processo, temperatura e pH. Quando a gente vai fazer a rampa de sacarificação, a gente não faz lá a rampa de beta-amilase, a rampa de alfa-amilase? Então, o pH também tem. Existe um pH ideal para alfa-amilase, existe um pH ideal para alfa-amilase. Vamos olhar esse gráfico aqui. Nesse gráfico mostra todas as reações que ocorrem dentro da cerveja e como elas são afetadas pela temperatura e pelo pH. A gente tem as reações com proteínas, a gente tem reação com os amidos, e todas têm uma faixa de temperatura e pH que elas funcionam. Se elas estiverem fora dessa faixa de temperatura e fora dessa faixa de pH, elas vão funcionar, mas elas vão funcionar com uma eficiência extremamente baixa, extremamente mais baixa. Então otimizar o pH nessa etapa é otimizar a conversão, aumentando a eficiência e diminuindo o tempo, como acontece com a temperatura. Então olhando nesse gráfico, é super fácil ver que existe um pH ótimo para as duas principais enzimas que a gente quer atuar, a alfa-amilase e a beta-amilase. Está ali em torno de 5.3 e 5.6, contempla as duas. E essas são as enzimas que normalmente nós mais nos preocupamos. Porém, se a nossa fonte amilase, se a nossa fonte de açúcar precisar de quebra proteica, pode ser que necessite alterar esse pH. E como que a gente coloca nesse pH ideal? Felizmente, sistemas biológicos são normalmente datados de uma propriedade chamada homeostase, que é a propriedade que os sistemas biológicos têm de se manter num pH ideal para eles. E o malte ele tem essa mesma propriedade. Quando a gente começa a sacarificação, o malte ele vai tender a baixar o pH da água para um pH que, por sinal, é um pH muito próximo do pH ótimo para alfa e para beta-amilase, que é aproximadamente 5.6. Isso praticamente independe do pH inicial da água. Se você está com pH 8, 7 ou 6, ela vai cair para 5.6 aproximadamente, depende do seu tipo de malte. As soluções que têm essa propriedade de autorregular o pH são chamadas em português de soluções tampão. É um nome feio, mas é isso mesmo. Só que essas soluções tampão, ela tem um limite. Em algumas exceções aí, quando o pH da sua água é muito alcalino, pode ser que você não entre na sua faixa ideal ali dos 5.3 a 5.6. Mosturação, beleza, quase não tem problema. Agora o problema real é a lavagem, porque o que acontece? Boa parte dessa solução tampão, ela vai ser carregada junto para a próxima etapa. Ela vai estar lá na fervura e você vai estar lavando o seu grão. E teu grão não vai ter mais tanta solução tampão. E digo mais ainda, quando você está lavando lá, está lá no finalzinho, já está menos de 10 platos, vai ter praticamente nada de capacidade de regulação de pH. E o que isso implica na cerveja? Isso implica num defeito muito comum. Os taninos, eles são solúveis em pHs mais altos, eles são mais solúveis em pHs mais altos, 7, 7 e pouquinho, que é basicamente o pH da água da torneira. E você não quer esses taninos, essa astringência na sua cerveja. Então o que você tem que fazer para ter uma etapa de lavagem que não vai ter tanino junto? Você tem que fazer a correção do pH dessa água. Abaixo de 6 ali, entre 5,5 e 6, essa solubilidade do tanino cai demais. Então é um pH ideal para a gente trabalhar para lavagem. E toda cervejaria que produz em escala industrial para vender a cerveja faz isso. É um processo necessário e quase não é feito em casa. Passando essa parte de lavagem, a gente chega na fervura. A fervura, o pH ele influencia em basicamente 3 coisas, tem importância em 3 coisas: o desenvolvimento da cor, a quebra de proteínas e a extração do amargor. Vou falar bem rápido sobre tudo isso. Nessa etapa é muito menos comum fazer correção de pH, mas é possível e você pode obter resultados diferentes fazendo ela. Primeiro, sobre a cor. Bom, a gente viu lá nos vídeos do malte que existem basicamente 2 reações de formação de cor, que são reações que ocorrem a altas temperaturas. A reação de caramelização e a reação de Maillard. A reação de caramelização ela não é influenciada pelo pH, mas a reação de Maillard, que era uma reação entre um açúcar redutor e uma proteína, ela ocorre em pHs ácidos. Então, se você tiver um determinado pH, um pH mais baixo, você vai privilegiar a reação de Maillard.
Você vai ter uma cerveja com mais cor, vai ter uma cerveja com mais características da reação de Maillard. Se a gente lembrar aquelas características de panificação, bastante comuns, as cervejas alemãs, você pode fazer isso alterando o pH nessa etapa. E outra parte muito importante é a extração do amargor. A extração dos alfa-ácidos e a conversão deles em isoalfa-ácido, que é o que vai virar o amargor exato da cerveja, ela é altamente influenciada pelo pH. Na fermentação, o pH cai naturalmente, é um mecanismo que a levedura tem. Caindo o pH, as bactérias, a maior parte das bactérias, não todas, elas não estão aptas para sobreviver ou não gostam de sobreviver nesse ambiente. Então o pH vai cair ali para em torno de 4 a 4,6. E essa etapa é extremamente interessante de fazer a alteração do pH, porque é muito fácil. Então cervejas com pH menor que 4, elas começam a ter características de cerveja sour. Não é legal, a não ser que você esteja fazendo uma sour, né? Se você, daí tudo bem. Mas você não vai ter uma IPA com pH para baixo de 4. O pH ideal, nesse caso, é um senso meio comum, ser em torno de 4,4. Só que algumas cervejas mais refrescantes, Witbier, Saison, são privilegiadas essa questão de refrescância em pH 4,2. Já cervejas que são feitas dry hopping, elas têm uma tendência à elevação do pH. E se esse pH se elevar demais, a cerveja não fica boa. Agora, por que eu falei que é interessante essa parte, essa pós-produção? E é uma parte que quase nunca é alterado o pH. Porque você pode fazer isso depois que a cerveja está pronta, de forma extremamente simples. Você pega a sua cerveja lá, abre uma garrafa dela, divide em, sei lá, 5, 6 copos e coloca um pouco de ácido ou de uma solução alcalina em cada um dos copos e mede o pH. Você vai ter um pH 4, um pH 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6 e vai ver o que isso vai implicar na sua cerveja. E isso é um experimento super fácil de fazer. No vídeo que vem a gente vai falar sobre como acidificar a cerveja ou como alcalinizar a cerveja. E isso pode ser feito com qualquer garrafa, até nem precisa ser a sua cerveja, pode ser uma cerveja comercial, não tem problema nenhum. Bom, esse assunto é complexo e eu sempre faço um vídeo teórico antes. Todos os vídeos que eu fiz até agora, quando eu abordei algum assunto mais avançado, fiz algum vídeo teórico antes. Foi um pouco superficial, naturalmente, a gente não tem condição de falar tanto sobre isso aqui, o vídeo fica extenso. O assunto é chato para algumas pessoas, mas é fundamental se você quiser ser um mestre na arte de fazer cerveja, ou na ciência de fazer cerveja. Então, se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, dá seu like, que as coisas agora vão ficar muito ácidas. Até semana que vem.